E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Thiago e nessa videoaula vamos fazer a primeira correção aí do ano de 2021, né? Correção do primeiro PET 2021 da semana 1 de Física do segundo ano do ensino médio. Então vamos lá. Questão 1. O garoto Sal vinha cavalgando em grande velocidade quando de repente o cavalo se assusta com uma cobra e para bruscamente. O pobre do garoto, entretanto, passa direto. Ele voa por cima do cavalo e cai no chão. O professor Renato Brito pergunta: o motivo pelo qual o Sol voa por cima do cavalo é mais bem explicado por qual lei? Então, olha aí, a gente tem a figurinha aí, né? Então, ele estava vindo cavalgando, o cavalo assustou ele com a cobra, freou e o garoto passou por cima do cavalo. Então, olha aí, então, como a gente viu lá na videoaula, até a figurinha é a mesma, né? Então, por que que isso acontece? Qual lei que explica esse fenômeno? É a lei da conservação da energia? É a segunda lei de Mendel? É a lei de Snell? A primeira lei de Newton, a lei da inércia? Ou a terceira lei de Newton, ação e reação? Muito bem, então quem assistiu a videoaula lá e lembra aí do ano passado, isso é explicado pela primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? Então, se um corpo está em movimento retilíneo e uniforme, a tendência dele é continuar em movimento retilíneo e uniforme. Então, a partir do momento que o cavalo freou, o menino, né, o Sal, aí continuou em movimento retilíneo uniforme. Ele manteve o estado de inércia dele, que era o movimento retilíneo uniforme. Então, a resposta da questão 1 é a letra D, primeira lei de Newton, a lei da inércia. Questão 2. Um cavalo inteligente que se acha conhecedor das leis de Newton pensa assim: se eu puxar a carroça, ação, então a carroça vai me puxar, reação. A minha ação sobre a carroça é para frente e a reação da carroça sobre mim é para trás. Como as duas forças estão na mesma direção horizontal e devem ter a mesma intensidade, logo se anulam. Em outras palavras, eu jamais conseguirei mover a carroça. Portanto, não adianta me dar chicotadas, que eu não vou tentar arrastá-la, pois sei que isso é impossível. Só que todos nós já vimos cavalo puxando carroças de diversas massas, e tanto o cavalo quanto o carroça saem do lugar. Temos aqui então uma prova de que a terceira lei de Newton está errada? Afinal, como o cavalo consegue se mover? Então nós temos a figurinha do cavalo puxando a carroça, né? Então na próxima vida eu vou fazer Renato Brito, sofrerei menos. Muito bem, então por que que isso acontece? Mesmo exercendo duas forças horizontais de mesma intensidade, elas não se cancelam e a carroça se move. Por quê? Então letra A. As leis de Newton não explicam o movimento das carroças puxadas por cavalos. B. Embora as duas forças possuem intensidades iguais e sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes. C. O cavalo consegue puxar a carroça desde que sua massa seja maior do que a dela. D. Na verdade, as duas forças estão no mesmo sentido, e por isso elas se somam, permitindo o movimento do sistema. Letra E. Ao tentar se mover, o cavalo empurra o chão para trás, força de atrito, e recebe do chão uma força de atrito para frente. Recebe também uma força F, feita pela carroça, que tenta impedir que ele se mova para frente. Assim, sobre o cavalo, agem duas forças horizontais, a atrito e a força F. Se a força de atrito for maior que a força F, ele conseguirá sair do lugar. Muito bem. Então, vamos lembrar lá da terceira lei de Newton, a lei da ação e da reação. Então, para toda força F, existe uma força de mesma intensidade e direção, porém de sentido oposto. E lembrando-se que as forças sempre agem aos pares, toda ação tem a sua reação. Mas o que a gente tem que lembrar dessa terceira lei de Newton, que faz com que a carroça se mova? A resposta correta aí é a letra B. Embora as duas forças possuam intensidades iguais e sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes. Elas só não ocorreria o movimento se elas fossem aplicadas no mesmo corpo. É o que eu falei. Eu tentar me levantar puxando pelo cabelo ou puxar o meu próprio braço. Se eu puxar o meu próprio braço, eu não vou me mover, porque as duas forças estão sendo aplicadas no mesmo corpo que sou eu. Então, a resposta correta à questão 2 é a letra B. Embora as duas forças possuem intensidades iguais e sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes. Certinho? Questão 3. Uma mesma força resultante é aplicada a dois corpos diferentes, A e B, inicialmente em repouso durante o mesmo intervalo de tempo. O corpo A atinge então a velocidade de 3 metros por segundo e o corpo B atinge a velocidade de 7 metros por segundo. Qual dos dois corpos tem a maior massa? Justifica a sua resposta. Então, aí, apliquei a mesma força em dois corpos de massa diferentes
no mesmo intervalo de tempo. Mesma força, mesmo intervalo de tempo. Velocidade final de cada um é diferente. Então, qual desses é a maior massa? Justifique sua resposta. Então, olha aí. Então, pela segunda lei de Newton, lembre-se da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, como a força aplicada nos corpos é a mesma, porém as massas são diferentes, o corpo de maior massa vai adquirir uma aceleração menor. Então, olha lá, força é massa vezes aceleração. Se a força é a mesma, então quem tiver a maior massa possui menor aceleração. Então, quanto menor a aceleração, menor vai ser a velocidade final adquirida. Logo, como a velocidade final do corpo A é menor que a velocidade final do corpo B, então a massa do corpo A é menor que a massa do corpo B. Então, qual deles que possui maior massa? O corpo B vai possuir a maior massa. Questão 4. Que força resultante é necessária para acelerar uma bicicleta juntamente com seu ocupante com uma massa total de 60 kg a 1,5 metro por segundo ao quadrado? Então, quero acelerar uma bicicleta, 60 kg de massa, a uma aceleração de 1,5 metro por segundo ao quadrado. Então, vamos escolher os dados aí que o problema nos deu. A massa, 60 kg, e a aceleração, 1,5 metro por segundo ao quadrado. Então, lembrando aí da segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Substituindo a massa 60 kg e a aceleração 1,5 metro por segundo ao quadrado. 60 vezes 1,5, 90. Então, a força necessária para acelerar a bicicleta juntamente com o seu ocupante vai ser de 90 newtons, certinho? E a última questão aí. Em cada uma das situações mostradas abaixo, determina o modo, a direção e o sentido da aceleração a que cada corpo está submetido. Então vamos olhar aí na letra A. Nós temos um bloco de massa 2 kg, sujeito à ação de duas forças, uma força de 9 newtons para a esquerda e outra de 5 newtons para a direita. Então vamos resolver isso daí, vamos calcular a força resultante. Então, essas duas forças possuem a mesma direção e sentidos opostos. Uma puxa para a esquerda e a outra puxa para a direita. Então, como elas têm sentidos opostos, a resultante eu vou subtrair. Então, vai ser 9 newtons menos 5 newtons. 9 menos 5, 4 newtons. Como a maior delas, a que possui o maior módulo, está para a esquerda, então a minha força resultante vai ser horizontal para a esquerda. Agora eu vou aplicar aí na segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Densidade da força, 4 newtons. A massa, 2 kg, vezes a aceleração. O 2 está multiplicando, passa dividido. Então, a aceleração vai ser 4 newtons dividido por 2 kg. 4 dividido por 2, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração que esse corpo está submetido é de 2 metros por segundo ao quadrado, horizontal para a esquerda. Na letra B, nós temos aí agora um corpo de massa de 3 kg, sujeito também a duas forças, uma de 8 newtons para a direita e outra de 4 newtons também para a direita. Então, nesse caso, as duas forças possuem a mesma direção horizontal e o mesmo sentido. Então, nesse caso, minha resultante vai ser somada. Então, minha força resultante vai ser 4 newtons mais 8 newtons, que vai dar 12 newtons. Mesma direção, mesmo sentido, horizontal para a direita. Então, aplicando aí de novo a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. A força é de 12 newtons, a massa 3 kg. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, a aceleração vai ser 12 newtons dividido por 3 kg. 12 dividido por 3, 4. Então, a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado, horizontal e para a direita. Lembrando-se que força e aceleração são grandezas vetoriais. Então, a aceleração vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas aí da escola. E até a próxima videoaula. Forte abraço, pessoal!